Olá, alunos do CPV, sou o professor Murilo de Biologia. Vamos comentar a segunda fase da Unesp para vagas em 2011. Então, a questão 13 nos apresentava um gráfico que vocês estão visualizando na tela. Tá? Este gráfico tinha o seguinte título: Curva de potencial biótico e crescimento populacional. Vamos já direto à pergunta da questão? Depois vamos ler os textos fornecidos. Então, cada um dos textos, 1 e 2, relaciona-se a uma das letras do gráfico, A, B ou C. Indique a que letras correspondem os textos 1 e 2 e justifique essa correlação. Para fazer jus à conclusão do texto 3, uma das linhas do gráfico deveria ser modificada. Faça na figura reproduzida no espaço para a resposta a modificação sugerida pelo texto 3 e justifique o porquê dessa modificação. Então eles deixaram ali no cantinho da resolução o gráfico e era para você continuar algumas das curvas aí, já vamos comentar isso. Então, texto 1. O que falava o texto 1? Pela primeira vez na história, os empresários deparam-se com limites reais de crescimento econômico e de consumo impostos por questões relacionadas à natureza. Então, ele está falando o seguinte, que tudo hoje em dia que é produzido necessita de bens da natureza. Então, esses bens de consumo necessitam dos bens fornecidos pela natureza para serem produzidos. Então, ele fala, esses bens, a água, as terras cultiváveis, as florestas, são finitos. O que significa, pessoal? Significa que eles têm um limite, tá? Isto é representado pela letra B do gráfico que vocês estão visualizando agora. Na letra B mostra exatamente o que? Esse limite de crescimento populacional, onde os recursos são escassos. Chega um limite suportável pela natureza, representado claramente pela letra B. No texto 2, ele fala o seguinte, já é um tipo de enfoque diferente. Ele fala que alguns autores consideram que os avanços tecnológicos são capazes de resolver os problemas ambientais em uma situação de crescimento populacional. Afirmam que as taxas de mortalidade vão continuar caindo, o bem-estar vai continuar aumentando e o crescimento populacional contribui para o desenvolvimento humano a longo prazo. Então, isso é um crescimento exponencial da população humana, representado pela letra A. Facilmente verificado também na figura. Então, um crescimento exponencial. Texto 3. No texto 3, já um outro enfoque, fala que a espécie humana expandiu-se a tal ponto que ameaça a existência dos outros seres. O processo de eliminação da humanidade, então esse texto já tem uma visão mais catastrófica do futuro da humanidade, já está em curso e vai se dar pela combinação do agravamento do efeito estufa com desastres climáticos e a escassez de recursos. Aí ele afirma, bilhões de nós morrerão e os poucos casais férteis de pessoas que sobreviverão estarão no Ártico, onde o clima continuará um pouco tolerável. Então você pode visualizar agora no gráfico da resposta, tá? Que você vai ver que na curva A há uma queda brusca, porque ele fala que bilhões morrerão, tá? Só que essa curva chega até o zero da população? Não, porque ele deixa claro que poucas pessoas sobreviverão, tá? Então, essa curva forma um platôzinho antes de chegar ao zero, tá? Que vai permitir com que a população possa se restabelecer, tá? Então, a questão número 13 aí nos tratava aí de ecologia de populações, interpretação gráfica, acho que era a questão mais trabalhosa das 3. Tá? Vamos agora à questão 14. A questão 14 falava da anemia falciforme. Então, ele apresentava um texto onde ele explicava o que era anemia falciforme, tá? Que é um tipo de doença hereditária, tá? Que pode ser causada por ao menos um gene. Tá? Então, assim, existem formas variáveis dessa doença, a forma mais branda para indivíduos heterozigotos, uma forma mais intensa para indivíduos homozigotos que apresentem esse tipo de gene. Então, a anemia falciforme, ela recebe esse nome falciforme porque as hemácias possuem formato de foice. Tá? Então, há um problema na hemoglobina, no transporte de oxigênio aos tecidos. Né? Então, ele fala que existe agora um medicamento, tá, que ainda está em processo de testes,
fabricado por alunos da Unesp de Araraquara, os pesquisadores de lá, onde esse medicamento irá produzir a hemoglobina fetal, tá? Que é uma hemoglobina que fica livre, tá? Desse tipo de defeito. Então, a pessoa que tem essa hemoglobina fetal, ela não apresenta o problema do transporte de oxigênio. Então, esse medicamento iria o quê? Fazer com que a pessoa produzisse esse tipo de hemoglobina. Então, dois alunos aqui na questão apresentaram interpretações do texto apresentado no começo da questão. Então, vamos às interpretações dos alunos. Então, segundo Marcos, o novo medicamento, além de promover a cura do paciente, permitirá que as pessoas portadoras de anemia falciforme tenham filhos normais, ou seja, a doença até então transmitida hereditariamente deixará de sê-lo. Então, pessoal, esse medicamento vai fazer com que a pessoa se cure, só que ele fala assim, o seguinte, que essa cura será transmitida aos filhos. Então, os filhos, tá, da pessoa que está se tratando, com certeza não terão anemia falciforme, o que é errado, pessoal. Tá? Por quê? Porque, na verdade, o genoma, tá, do doente não vai ser arrumado, né, consertado. Por quê? Porque ali é um medicamento, está tratando a pessoa naquele momento. Os gametas produzidos pela pessoa doente continuarão tendo aquele gene, tá, para a anemia falciforme que será transmitida aos filhos. Então, esta afirmação, essa interpretação do Marcos está incorreta. Então, vamos agora à interpretação do Paulo. Paulo discordou de Marcos e afirmou que a única possibilidade de cura continua sendo o transplante de medula óssea, situação na qual o indivíduo que recebeu o transplante, além de se apresentar curado, não corre o risco de ter filhos portadores da anemia. A situação aqui, pessoal, é semelhante. Um transplante de medula vai fazer com que a pessoa produza células normais, porque a medula, na verdade, não é dela, foi transportada de uma outra pessoa, tá? Então, foi transplantada de uma pessoa normal para uma pessoa doente. Só que continua o mesmo caso. Esta pessoa continua possuindo o gene para anemia falciforme. Então, ao produzir os gametas, tá, e passar aos seus filhos, ele tem sim a possibilidade de transmitir a doença aos seus descendentes. Então, as duas afirmações estavam incorretas, tanto do Marcos quanto a do Paulo. Essa era a questão 14, uma questão aí que misturava genética e fisiologia humana. Tudo bom? Questão 15. A questão 15 falava da construção de um arboreto no Horto Florestal, que foi construído em 2000, tá? E os pesquisadores, depois de 8 anos, foram medir a quantidade de CO2 que havia sido sequestrado, tá? Como? Fazendo cálculos do volume de troncos, ramos, raízes. Aqui, pessoal, faltou o quê? Folhas, tá? Então vamos ver a pergunta. A pergunta é o seguinte: que processo fisiológico permitiu às árvores o acúmulo de 60 toneladas de carbono e que fator deveria ter sido considerado no cômputo do total de carbono sequestrado pelas árvores do arboreto ao longo dos 8 anos? O processo aqui é a fotossíntese, né? Uma pergunta clássica sobre o sequestro e fixação do carbono para a produção de matéria orgânica, e essa matéria orgânica vai ser utilizada pelo vegetal para formar caules, raízes, tá? Troncos e folhas. Faltou o quê? Faltou aí a mensuração da biomassa foliar dos vegetais. Então, para ter uma noção mais real da quantidade de CO2 que foi fixada ao longo desse tempo, faltou calcular a quantidade também de CO2 fixado nas folhas. Então, foi isso, tá, pessoal? A prova da Unesp, segunda fase, tenho certeza que vocês foram bem e acho que por hoje é só. Um Feliz Natal, uma boa virada de ano a todos e por enquanto é só. Até mais. Tchau.